Você já ouviu falar sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas e se eu te dissesse que ainda existem documentos, evidências e detalhes omitidos que nunca vieram à tona? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir não está nos livros escolares. O silêncio após o grito. Em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, a cidade de Hiroshima foi consumida por um clarão. 3 dias depois, Nagasaki sofreu o mesmo destino. Mais de 200 mil mortos. Mas o que poucos contam é o silêncio absoluto que veio depois. Nenhuma comunicação de rádio, nenhum aviso claro e uma interdição total da imprensa japonesa. O governo militar dos Estados Unidos isolou essas cidades por meses. Por quê? A resposta oficial era simples: contenção de radiação e ordem pública. Mas documentos desclassificados revelam que cientistas, jornalistas e até moradores foram proibidos de falar sobre o que viram. Muitos foram levados para interrogatórios. Alguns nunca mais foram vistos. Esse tipo de controle não era padrão. Era algo cuidadosamente orquestrado. Nos bastidores, o general Leslie Groves, diretor do Projeto Manhattan, havia dado ordens explícitas para que nada sobre os efeitos reais da bomba fosse revelado ao público sem aprovação prévia. O medo não era apenas da radiação, era de que o mundo soubesse o que realmente estava sendo testado ali. Testemunhas locais, quando tiveram suas vozes ouvidas décadas depois, relataram visões de pessoas se desintegrando no ar, sombras humanas queimadas nas paredes, mas também ruídos metálicos, ondas de calor que pareciam vir debaixo da terra e até um leve tremor antes da explosão, como se algo já estivesse prestes a emergir. Outros relataram que nas horas seguintes, um cheiro metálico pairava no ar, algo tão denso que causava náuseas. Nenhum desses detalhes foi mencionado nos primeiros relatórios. O que se registrava oficialmente era vago, como se alguém escolhesse o que deveria ser lembrado e o que deveria desaparecer. E o mais assustador, um jornalista japonês que documentava as ruínas escreveu: "O som não voltou, só o calor e o vazio ficaram, como se o mundo tivesse parado." Efeitos desconhecidos da radiação. Logo após as explosões, as vítimas apresentaram sintomas já esperados: queimaduras, queda de cabelo, vômitos. Mas os hospitais improvisados que ainda funcionavam nas semanas seguintes registraram casos que não faziam sentido algum para a ciência médica da época. Alguns pacientes ficaram com os olhos completamente negros, sem distinção entre pupila e íris. Outros apresentaram aumento incomum da temperatura corporal, mesmo com queimaduras externas. Em um hospital de campanha em Hiroshima, uma equipe de médicos japoneses relatou um caso em que o sangue do paciente parecia ferver por dentro, literalmente evaporando sobre a pele. Esse relato sumiu dos registros oficiais. Algumas vítimas alegaram ter visões estranhas nos dias que se seguiram. Portais de luz, pessoas feitas de fogo e vozes que vinham do céu, mesmo quando não havia nenhum avião sobrevoando a área. Isso foi rapidamente descartado como trauma psicológico, mas cientistas soviéticos, anos depois, usaram esses relatos como base para estudos sobre campos de distorção magnética gerados por energia nuclear extrema. E ainda existe algo bizarro: o caso da menina Satiko, de apenas 9 anos. Segundo sua mãe, ela sobreviveu à explosão com ferimentos leves, mas nas semanas seguintes passou a falar em idiomas que a família não compreendia e a desenhar símbolos geométricos complexos, símbolos que só anos depois foram identificados em estudos de física quântica. Em Nagasaki, houve registros de pessoas que pararam de envelhecer visivelmente por meses. Um homem de 42 anos permaneceu com a mesma aparência por 3 anos consecutivos. Um caso que atraiu o olhar de pesquisadores, mas logo depois foi arquivado como erro de observação. Hoje, a filha deste homem diz que, após o ataque, ele passou a ouvir uma frequência que ninguém mais ouvia. Um zumbido constante, como se algo estivesse tentando se comunicar. Não se trata só de radiação. Parece haver algo mais profundo, mais silencioso, que foi liberado junto com a bomba. Algo que a ciência ainda prefere ignorar. A bomba diferente de Nagasaki. Enquanto Hiroshima foi destruída por urânio, Nagasaki recebeu um presente ainda mais sinistro, o plutônio-239, elemento que na época ainda estava cercado de incertezas. Fat Man era considerada uma bomba menos estável, e isso por si só já levanta suspeitas. Por que testar esse modelo em uma cidade real e não num deserto isolado? O que poucos sabem é que os engenheiros do Projeto Manhattan não tinham 100% de certeza de como o plutônio se comportaria em um ambiente urbano.
Eles sabiam que seria mais destrutiva, mas estavam observando variáveis que ninguém revelou publicamente. Registros mostram que cientistas usaram sensores secretos em Nagasaki para medir pulsos eletromagnéticos e anomalias gravitacionais. Isso mesmo, gravitacionais. Um tipo de teste que não se justifica apenas pela explosão. Houve também testemunhos de soldados americanos que chegaram à zona de impacto e encontraram equipamentos ainda intactos próximo ao epicentro, enquanto áreas mais distantes estavam em ruínas. Um radar japonês de grande porte, por exemplo, permaneceu em pé, sem explicação plausível. Alguns estudiosos sugerem que Fat Man não foi apenas uma arma, mas um experimento de manipulação do espaço e tempo, um possível protótipo de arma eletrogravitacional disfarçado de bomba comum. Fontes independentes relatam que, antes da explosão, sinais de rádio foram captados em intervalos irregulares, sinais que não vinham de nenhuma fonte conhecida. Frequências que lembravam padrões binários, semelhantes aos usados anos depois em comunicação digital. Curiosamente, esses sinais desapareceram logo após a explosão. Alguns sugerem que essa bomba foi feita não só para destruir, mas para medir o impacto de uma nova tecnologia que o mundo ainda nem começou a entender. Os coletadores de cinzas. Poucos dias após as bombas, não foram médicos ou equipes de resgate que chegaram primeiro às ruínas de Hiroshima e Nagasaki. Foram cientistas militares com equipamentos de medição, câmeras de alta frequência e recipientes para armazenar material biológico. Eles não foram ajudar, foram coletar evidências. Esses homens, mais tarde chamados de coletadores de cinzas, tinham uma missão específica: reunir amostras do solo, pedaços de ossos carbonizados, tecidos humanos em decomposição, fluidos corporais e até fragmentos metálicos que apareceram derretidos em formas incomuns. A explicação oficial era pesquisa sobre os efeitos da radiação. Mas a realidade foi bem mais complexa. Parte dessas amostras foi enviada diretamente para laboratórios secretos em Los Alamos, onde seriam usados não apenas para armas, mas também para pesquisas sobre genética, mutações e controle populacional. De acordo com arquivos secretos revelados em 2021 por um ex-membro do Departamento de Energia dos Estados Unidos, estavam mexendo com leis da física que não dominavam. Testemunhas japonesas relatam que nas noites seguintes às explosões, as nuvens sobre Hiroshima brilhavam em tons azulados e havia um zumbido metálico constante no ar. Algumas dessas pessoas chegaram a ter desmaios repentinos ao tentar sair da zona de impacto, como se estivessem cruzando uma barreira invisível. Há registros de soldados norte-americanos que relataram o desaparecimento de colegas, sem explicação, enquanto vasculhavam áreas próximas ao epicentro. O relatório apenas dizia: não retornou. Em 2020, pesquisadores encontraram vestígios de metais pesados com isótopos raros no solo de Hiroshima, isótopos que só foram documentados em meteoritos interplanetários e experimentos com colisores de partículas. Como foram parar lá? Alguns pesquisadores afirmam que o projeto Ômega pode ter sido a primeira tentativa de abrir uma fenda entre dimensões ou universos paralelos usando energia nuclear. E o epicentro dessa tentativa foi exatamente onde a bomba caiu. A verdade é que nunca vai para o livro didático. Décadas se passaram e mesmo hoje a narrativa oficial permanece imutável. 2 bombardeios, fim da guerra, reconstrução. Mas a quantidade de lacunas nessa história é absurda. Por que Hiroshima foi escolhida mesmo sem base militar ativa? Por que Nagasaki, uma cidade com forte presença cristã e histórica resistência ao imperialismo japonês? Documentos sugerem que as cidades foram escolhidas não apenas por valor estratégico, mas por características geológicas e populacionais, locais ideais para testes de resposta comportamental e ambiental. O que você aprendeu nos livros foi uma versão palatável da realidade. Mas existe uma camada mais densa, uma verdade que incomoda, assusta e escancara o quanto a humanidade pode ser manipulada em nome do progresso científico. Alguns historiadores começaram a reanalisar entrevistas com os sobreviventes e encontraram inúmeros relatos coincidentes sobre tempo congelado durante a explosão. Relatos onde as pessoas descrevem segundos que pareceram minutos, com sons desaparecendo e a percepção da realidade ficando distorcida. Tudo isso foi varrido para debaixo do tapete.
A história que nos contaram é apenas uma vitrine. Atrás dela existe um porão trancado à chave. E quem ousa abrir não sai ileso. O que ficou nas sombras. Hiroshima e Nagasaki não são apenas memórias dolorosas da guerra. Elas são marcos sombrios de um tipo de poder que vai além da destruição física. Um poder de controlar o que é contado, de apagar perguntas antes mesmo que elas sejam feitas. Mas agora você sabe. E talvez, quando ouvir de novo que as bombas acabaram com a guerra, você também se pergunte: e o que elas começaram? Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com quem precisa saber que o passado ainda guarda segredos que o mundo insiste em não revelar. Nos vemos no próximo vídeo.